Cara, Dandadan era pra ser um anime estranho demais pra dar certo, mas ele não só deu certo, como ele virou um dos favoritos de 2024 e 2025. Sabe qual é a parte mais louca? Dandadan não tenta ser profundo, não tenta ser inteligente, ele só tenta ser divertido pra caramba. E isso foi o suficiente pra conquistar geral. Quando anunciaram o anime, muita gente achou que seria estranho demais. A história mistura Hades roubando órgãos, fantasma pelado, romance soulgen e batalha show no estilo Power Ranger psicodélico. Isso era pra dar errado, mas não deu. E o motivo é simples: Dandadan não tem medo de misturar tudo. Terror, comédia absurda, ação exagerada, romance tímido e momentos emocionantes com caos total. E de alguma forma, tudo se encaixa de um jeito tão natural que parece até que sempre existiu junto. Cada cena parece um remix insano de coisas favoritas do autor. E o estúdio transformou isso tudo em um espetáculo impossível de ignorar. Mas para entender por que Dandadan funciona tão bem, a gente precisa olhar para a história do cara que criou isso tudo, Tatsu. E aqui vai uma curiosidade: Tatsu não começou como um gênio. Na verdade, o primeiro mangá dele foi um fracasso total, cancelado só com 8 capítulos. Por anos ele pulou de revista em revista, tentando emplacar alguma coisa, e só recebia não e não. E foi aí que o cara mais improvável entrou na vida dele, Shin-Hei Lee. Cara, eu acho que esse é o nome, mas se não for também, Fokyo, o editor de Changeman. Pessoal, não liga muito se eu falar as palavras erradas, é que eu tenho dificuldade em falar algumas palavras. Mas enfim, vamos focar na história. O Lin olhou os resultados de Tatsu e falou: mano, você desenha muito, mas você não sabe sentir. Obrigou o cara a ler mais de 100 mangá de Soji. Sim, 100, para aprender a transmitir emoção. E quando Tatsu parou de tentar escrever certinho, aí começou simplesmente a desenhar o que vinha na cabeça, sem filtros. A criatividade dele, cara, simplesmente explodiu. Depois de anos anotando ideias malucas, rascunhos, referências aleatórias, Changeman é uma colagem caótica de Fujimoto. Dandadan tem algumas referências dessas coisas. Tatsu ama isso. Sem regra, sem molde, sem medo. E agora, meus amigos, chegamos ao ponto em que Dandadan simplesmente perdeu a vergonha de vez. Porque você achou que a mistura de gênio ia parar? Esquece! O Tatsu pisa no acelerador, joga o volante pela janela e deixa o caos tomar conta. Logo depois, no primeiro capítulo, Dandadan transforma numa montanha russa sem cinto. Um minuto você tá vivendo um romance tímido e fofo, e no outro você tá lutando com monstros lá do Lago Ness. Sim, o Nesses, em um Soulgen, claro. E não para por aí. Tem um arco em que o boneco atômico ganha sentimento e tenta viver um amor proibido. Tem o culto de um homem topeira tentando tomar a cidade inteira. Tem fantasma de menino que nunca conseguiu brincar. E depois, por frustração, tenta destruir o planeta. Porque sim. E antes que você pense, tá exagerando, mano? Tem DDR mortal contra um boneco possuído. E depois disso, do nada, aparece um kaiju gigante. E os protagonistas viram basicamente um Power Ranger no anime. E isso é Dandadan. E o mais impressionante, cada uma dessas loucuras funciona como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Tudo é costurado com tanta criatividade, com um fluxo tão suave, que parece que cada elemento sempre fez parte daquele universo. É caos, mas é um caos com música. É bagunça, mas é bagunça com coreografia. E agora no arco atual do mangá, sem dar spoiler, eles lutando contra algo tão absurdo que parecia piada da internet. Os caras estavam lutando com tubarões, mano. Tubarões dentro de um tornado. Acabei de dar spoiler sem querer, mas já foi. E você aceita, você compra a ideia, porque Dandadan faz tudo parecer possível. E agora a gente chega no coração da parada. Porque no final das contas, Dandadan não funciona por causa dos alhos dos espíritos pelados, ou do caos estiloso. Ele funciona por causa deles, Okarun e Momo. Diferente da galera séria, enigmática e meio inacessível de outros shonens, esses dois são gente de verdade, do jeito mais maluco possível. Okarun é aquele cara gentil, tímido, apaixonado, mas com uma fúria presa lá no fundo, pronto para explodir nos momentos mais insanos. E a Momo? A Momo é um terremoto emocional ambulante. Ela muda de humor como se trocasse de canal. Durona, apaixonada, empolgada e irritada. Tudo em segundos.
E isso faz com que a química dos dois funcione tão bem. Eles são estranhos o suficiente para se encaixar e humanos o suficiente para você torcer por cada passo da relação. O anime leva isso ao extremo com dublagens absurdas. Cada respiração, cada silêncio, cada grito, cada troca rápida entre eles. Tudo parece vivo, parece real, parece que você está assistindo um casal de anime que finalmente tem alma. E aí aparece ela, a Turbo, a entidade mais sem noção, mais assustadora, mais hilária, mais moralmente duvidosa e mais caótica que já existiu na história recente dos mangá. Ela é um espírito de Dandadan encarnada, é o terror puro, é a piada pura e ao mesmo tempo é um caos ambulante com a intenção duvidosa, time cômico perfeito. E a animação, traço solto, coros frenéticos, distorções malucas e expressões exageradas. Cada cena dela parece um GIF viral, pronto para estourar. Muito bem desenhado, com traços magnéticos. É personagem que te faz sentir. E esses três, o Karun, a Momo e a Turbo, te faz sentir tudo ao mesmo tempo. E para nós finalizar esse vídeo aqui, você já se inscreve no canal e ativa aquele sininho.